Hoje eu completei 30 dias escrevendo as minhas morning pages. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foram as minhas dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins. Então se esse é um assunto que te interessa, já clica no like pra eu saber. E clica também no botão Seja Membro pra você saber como você pode ajudar o canal a continuar existindo. Bora pro vídeo! Caraca! Já passaram 30 dias do vídeo de Morning Pages. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando pro Diego. Vocês também estão com essa sensação que o tempo tá passando mais rápido? Nossa, eu tô... Deu até angústia de pensar. Mas não vim falar sobre tempo. Eu vim falar sobre Morning Pages e como foi pra mim nesse último mês fazendo isso. Inclusive, se você tá nesse vídeo e não viu o primeiro que eu falei sobre Morning Pages, eu tô deixando aqui o card. Eu expliquei como começar a Morning Pages, o que é Morning Pages, da onde surgiu o Morning Pages e como você pode fazer isso aí na sua casa. E naquela época que eu gravei o vídeo, eu tava fazendo há mais ou menos uma semana. Eu tinha colocado na minha rotina essa coisa de escrever morning pages. Eu percebi que ao longo da semana, assim, segunda a sexta, eu consegui escrever todos os dias. Eu acordava de manhã, fazia todas as minhas rotinas, treinava tudo direitinho e depois eu sentava pra escrever minhas morning pages. E eu conseguia não furar. Quando eu chegava mais perto do final de semana, eu percebi que eu dava uma travada, assim. Tinha dia que de manhã eu não escrevia não, assim, eu chegava no sábado, assim, eu não pensava em escrever nada. Tanto que uma coisa que eu fiz para um estudo meu, eu colocava no começo da folha que eu escrevia a minha morning page, a data que eu tava fazendo, pra ver se eu tava conseguindo fazer linearmente todo santo dia. Outra coisa que eu também falei naquele vídeo é que, assim, a regra, entre aspas, é que você escreva 3 páginas todos os dias. E logo no começo eu fiz isso, eu tava escrevendo 3 páginas todo santo dia. Mesmo que nem sempre eu tivesse assunto pra comentar, eu ia lá e escrevia, não tenho mais nada pra falar, mas eu cumpri as 3 páginas. E o mais louco de tudo isso é que quando eu comecei as morning pages, era muito fácil escrever bastante coisa, porque parecia que eu tinha muitas angústias que eu não tava colocando pra fora e que era aquele momento que eu tinha pra poder falar sobre aquilo, sabe? Coisas que você pensa e que não necessariamente geram um assunto dentro de casa ou geram um assunto com seus amigos, com seus parentes, mas era uma coisa que tava passando dentro da minha cabeça e eu me sentia livre e disponível pra poder escrever 3 páginas ali, porque tinha muita coisa passando na minha cabeça. Foram passando as semanas e eu fui percebendo que as minhas angústias foram meio que se acalmando escrevendo as morning pages. Eu comecei a ter dificuldade de escrever 3 páginas e aí eu comecei a diminuir pra uma página e meia, sem nenhuma preocupação, sem nenhum julgamento. O importante era que eu sentava lá e escrevia. Tanto que foi uma coisa que o pessoal comentou no outro vídeo sobre isso, de às vezes fica aquela pressão de ter que escrever 3 páginas, e se isso for uma pressão pra você, não precisa. O importante é que você sente, tire as coisas da sua cabeça e coloque no papel. Não importa quantas páginas você vai escrever. As morning pages foram sugeridas num livro que é The Artist's Way, né, o modo do artista, e era uma sugestão pra ajudar a desenvolver a criatividade. Eu, sinceramente, não senti muita diferença sobre a minha criatividade escrevendo as morning pages. E se teve alguma mudança, não foi assim tão chocante a ponto de eu notar essa mudança. Mas eu percebi que eu tava dando atenção a algumas coisas que estavam passando na minha cabeça que eu não tinha me dado conta de que eu tava pensando sobre isso. Ficou confusa essa frase, mas é exatamente isso. Eu meio que me dei a liberdade de falar sobre coisas que eu não tava expressando, mas que eu estava pensando. Eu até na hora de escrever esse roteiro eu pensei, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar, sim, vou falar. Vou dar alguns exemplos de coisas que eu tava pensando que eu também não tinha me dado conta que eu tava pensando. Sobre o que eu imaginava da minha vida daqui a alguns anos, nesse rolê de pandemia, e o que eu esperava da minha vida. Onde eu me imaginava estar, onde eu me imaginava morar. E também o que eu pensava lá no fundo sobre ter um filho. Sim, eu conversei sobre isso nas minhas morning pages. Agora a galera tá alvoroçada que eu falei sobre ter filho. Fiquei aqui, ó, tô causando um alvoroção. Como fala essa palavra? Nem sei. Alvoroço era o que eu queria dizer. E óbvio que a pandemia me fez refletir sobre esse mundão de coisa, mas me propor a escrever sobre essas coisas que eu tava pensando também me possibilitaram a chance de conversar sobre essas coisas. Talvez coisas que eu não fosse conversar se eu não tivesse simplesmente pensado e escrito. Diego tá aqui pra provar e eu vou contar uma coisa que aconteceu que foi muito, muito legal pra mim, assim, pessoalmente,
justamente por causa das morning pages. Teve uma semana que eu tava muito angustiada com o trabalho. Angustiada sobre produzir conteúdo, angustiada sobre escrever roteiro, angustiada sobre gravar. Eu fiquei uns 3 ou 4 dias escrevendo diariamente sobre isso, sobre essa angústia, sobre sentar aqui pra gravar, sobre a dificuldade que eu tava tendo. E durante esses 3 ou 4 dias eu nem cheguei a conversar sobre isso com o Diego. Pra quem não sabe, o Diego é meu marido, a gente trabalha junto. Esse aqui é o Diego. Oi, gente. A gente trabalha junto, produz conteúdo pra 3 canais aqui pro YouTube. Inclusive, vou deixar os cards de todos os outros 2 aqui. Daí, quando chegou mais ou menos no 4º dia, eu resolvi conversar. Porque eu tava muito angustiada, eu tava sentindo que a angústia que eu tava sentindo, que eu tava jogando pro papel, não tava resolvendo o meu problema. E que eu precisava conversar sobre isso. E a gente teve uma conversa tão, mas tão maravilhosa, que eu tirei tipo um caminhão que estava enormemente pesado nas minhas costas. Que talvez se eu não tivesse conversado sobre isso nas minhas morning pages, eu não teria puxado esse assunto, eu não teria colocado pra fora o que eu tava pensando e não teria arriscado, porque talvez eu não tivesse conversado porque eu tava insegura de puxar o assunto. E escrevendo no papel, eu percebi que eu tava sendo boba de estar com medo de conversar sobre essa angústia que eu tava sentindo. E foi um momento extremamente honesto da gente, sabe? Da gente falar o que a gente tava sentindo dentro do trabalho, das coisas que a gente tava fazendo durante aquela semana. E eu me senti entrando nos trilhos de novo. E o que eu aprendi com toda essa história é que se eu não tivesse escrevendo nas minhas morning pages, se eu não tivesse me obrigado, entre aspas, a colocar no papel as angústias que eu tava sentindo, talvez eu nem percebesse tudo isso. E muito provavelmente a gente não ia ter tido essa conversa que foi tão relevante naquele momento, naquela semana. Eu sigo escrevendo as minhas morning pages. Eu tenho que dizer pra vocês que depois de ter começado a escrever, eu sinto que eu tô menos angustiada e também sinto que eu tenho menos coisas pra despejar no papel, sabe? Então, às vezes, eu até esqueço que de manhã eu vou escrever meio que pra me sentir mais leve. E alguns dias eu tenho escrito no final da tarde, não tem atrapalhado a minha rotina, tem feito tão bem quanto se eu tivesse escrito de manhã. Mas o simples fato de tirar essa obrigação de ter que ser num horário específico também diminuiu um pouco a minha ansiedade. E eu continuo tirando os benefícios dessa coisa de tirar de dentro de mim e colocar no papel e me obrigar a pensar sobre o que eu estou refletindo aqui dentro. Inclusive, queria compartilhar com vocês que eu comecei a escrever minhas morning pages nesse caderninho aqui, que é de brochura, e aí eu tive um pouco de dificuldade, porque é muito ruim você tá escrevendo, aí a brochura faz assim, e aí você fica, ai meu Deus, tem que ficar forçando aqui pra abrir. E Diego, maravilhoso, me deu um caderno do Harry Potter pra ser minhas morning pages. Obrigada, amor. É roxo. É roxo e tem páginas animadinhas, assim, decoradinhas. Não sei se dá pra ver. Não sei se vocês viram, mas é decoradinho. Quem quiser ver, tem mais fotos lá no Instagram. E eu vou acabar esse vídeo dizendo pra você que a nossa cabeça é cheia de tarefas, angústias, sentimentos, alegrias, tristezas, obrigações e mais um montão de outras coisas. E que simplesmente se você separar um tempinho do seu dia pra tirar da sua cabeça e colocar num papel, todas essas coisas que rolam aqui dentro sem nenhum tipo de julgamento, pode ser a melhor coisa que você vai fazer no seu dia. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar comigo aqui se você tá fazendo isso e como tá sendo, e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Beijo!